Regência verbal, parte 2. Para continuarmos o estudo da regência, é necessário nós trabalharmos as preposições. Então, nós vamos aqui. Estudo das preposições. As preposições fazem parte das 10 classes gramaticais que possuem a função de ligar termos dentro de uma oração. Porque as preposições, repetindo, né, faz parte das 10 classes gramaticais. Então, nós vamos seguir aqui nosso estudo analisando a importância das preposições. Vejamos as 10 classes gramaticais. Porque quando nós tratamos das 10 classes gramaticais, a gente fica sem saber bem o que é, de onde que saiu, né, esse estudo. E aqui a gente vai só apenas apontar. Nós temos aqui verbo, temos substantivo, verbo contando 1, substantivo 2, artigo 3, adjetivo 4, advérbio 5, pronome 6, numeral 7, preposição 8. Descendo um pouquinho mais, só mais um pouquinho, temos a conjunção, e a interjeição. E o que está faltando aqui é contando da 1, 2, 3, 4, primeiro verbo, segundo substantivo, terceiro artigo, quarto adjetivo, quinto advérbio, sexto pronome, sétimo numeral, oitavo preposição, nono conjunção e décimo, vou colocar esse nono um pouquinho melhor aqui, décimo, dá uma apagadinha aqui, escrever melhor, o nono conjunção e o décimo nós temos aqui a interjeição. Se nós formos observar aqui, cada uma das classes gramaticais, ela tem as suas características semânticas e funcionais. Nós vamos olhar aqui, pegar um vermelho. O verbo, a característica dele indica ação, estado ou fenômeno de natureza, ou seja, é um processo localizando em função do tempo, apresenta um aspecto dinâmico. É características semânticas e funcionais. Agora, flexão do verbo, modo, tempo, número, pessoa e voz. Por quê? Quando nós conjugamos o verbo, nós conjugamos no modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, as 3 formas nominais. Nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, tem pessoa, número e tem voz. E a função sintática, ou seja, na frase, o verbo ele vai ser predicado verbal ou predicado nominal. Parte integrante do predicado nominal. Substantivo. Nomeia seres, coisas, substantivo. Passa uma linha aqui. Nomeia seres, coisas, ideias. Substantivo concreto. Nomeia seres e coisas. Substantivo abstrato, nomeações, estados e qualidades. Então, o substantivo, nós temos aqui as características bem gerais do que ele é.
E aqui nós temos as flexões. O que é flexionar? É passar, flexionando o gênero masculino, ou feminino. Número pode ser plural ou singular. Deixa eu apagar aqui. Apagar bem aqui. Escrever aqui bem pequenininho para ficar mais fácil de ler. Número ou é singular, colocar um S e um G, mas não vai dar espaço aqui. Vou colocar só SP. L acho que dá para entender. S singular e PLD plural. Grau é tamanho, porque as coisas elas mudam de tamanho. Normal, aumentativo e diminutivo. Tamanho, grau. A caneta digital não está muito boa hoje. Tamanho. Funções substantivas, a saber, ele pode ser o núcleo do sujeito, a informação mais importante, complementos do verbo como objeto, complemento nominal, agente da passiva, duplicativo, do aposto, do vocativo, ou seja, o substantivo vai aparecer em várias funções dentro de uma frase. O artigo. Agora nós vamos no artigo. O artigo precede o substantivo indicando o gênero e o número e ao mesmo tempo determina ou generaliza o que isso quer dizer. O gênero nós já sabemos, né? Masculino ou feminino. Número singular ou plural. O que o artigo faz? Por exemplo, nós temos a palavra menina, antes de menina a gente vai colocar um A, vai indicar o feminino, a menina, e quem faz esse é o artigo, porque o artigo é o, a, os, as, uma, uns, umas. E a função é adjetiva, a saber, de adjunto nominal. Eu não vou aprofundar nenhuma dessas classes gramaticais, eu vou só citá-las porque elas existem. O que eu vou me ater mesmo são nas preposições. O adjetivo modifica o substantivo. Atribuindo-lhe um estado, qualidade ou modo de ser, que são as características de um substantivo. Está atrelado ao substantivo. Se eu disser verde, alguma coisa é verde. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser a folha, pode ser uma blusa. Então, o substantivo ele vai modificar o substantivo atribuindo alguma característica. Então, não é muito difícil trabalhar com os adjetivos. Gênero, masculino e feminino, número, plural, singular, grau, é grau de intensidade. Aí nós temos o substantivo, aliás, o adjetivo superlativo absoluto, sintético, como por exemplo, bom, boníssimo, belo, belíssimo, e ainda mais outros elementos que giram em torno do estudo dos adjetivos. Funções adjetivas, a saber, ele vai ter função de adjunto, de nominal e predicativo. Advérbio, modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. A função do advérbio é modificar um verbo ou adjetivo ou próprio advérbio. Por exemplo, bem é um advérbio de modo.
muito é de intensidade. Eu tenho dois advérbios aí. Eu posso dizer assim: Maria está bem. É o modo como ela está. Mas se eu disser que Maria está muito bem, eu como se estivesse dizendo que ela está melhor, mais do que bem. Então, uma das funções do advérbio é modificar o próprio advérbio, o adjetivo ou o próprio verbo. Grau apenas no comparativo. Ele tem variação apenas no comparação. Função adverbial e adjunto adverbial. Na frase, na oração, período sim, período composto, nós temos, vai aparecer, né, de alguma forma, a função adverbial. Pronome, substitui ou acompanha um nome. O nome aqui refere-se a substantivo. Na verdade, o pronome está sempre próximo, está relacionado aos substantivos. Número, gênero, número, pessoa e caso. No caso, nós temos, por exemplo, pronome do caso oblíquo, pronome do caso reto, gênero masculino e feminino, como ele, ela, número, plural singular, eu, nós. Funções substantivas, adjetivos adverbiais. Vai depender do contexto que o pronome aparece. Ele pode ter função de substantivo, pode ter função de adjetivo ou de advérbio. Numeral indica a quantidade dos seres, gênero, número e grau, em alguns graus, outros não. Tem função substantiva ou adjetiva, ou substitui, né, substantivo, porque conta coisas, ou acompanha substantivo. Preposição. Agora nós estamos chegando já na nossa classe gramatical que nos interessa no nosso estudo aqui, que é a preposição. A preposição, a função dela é ligar os termos de uma oração, estabelecendo variadas relações. Não passa para o plural, nem singular, nem gênero, nem nada. A única função é fazer a conexão dentro de uma oração. Pode ser um período simples, período composto. A gente vai vê-las. Conjunção também tem a mesma função da preposição, ligar termos da mesma função em orações. A preposição liga um termo ao outro dentro de uma oração. Ela pode aparecer nos períodos compostos, mas cada um em oração diferente. Já a conjunção, ela liga uma oração à outra, na maioria das vezes. E é conectivo, né? A função é conectar, é ligar. A interjeição é uma classe de palavra bem diferente de todas as outras, porque ela é invariável, tem função de palavra, frase. A interjeição ela funciona como se fosse uma palavra, frase. Exemplo, se alguém diz assim, ai, traduzindo, está doendo. Está doendo. Pronto, tem uma frase. O ai vai dar essa ideia. Ou seja, eu tenho aqui uma expressão verbal. Está doendo.
Está doendo alguma coisa em mim? E segue então nossos estudos aqui, que nos interessam, são as preposições. Vimos as 10 classes gramaticais. Quando vocês forem tratar das preposições, vai saber de onde que ela saiu. Saiu das 10 classes de palavras da língua portuguesa. Sigamos então. Nós vamos agora trabalhar com as preposições propriamente ditas. Nós vamos aqui, preposições, nós vamos ver os conceitos, que é muito importante. Preposições. As preposições estabelecem relações semânticas entre o termo regente, aquele que pede preposição, no caso que estamos estudando regência verbal, que pede é o verbo, nesse caso, e o termo regido, aquele que completa o sentido, que é o complemento, o objeto, que é o complemento. Então, nós vamos ver as preposições nesse aspecto. Ela aparece em outras situações, mas o nosso foco é a regência verbal. Vamos ver quanto é importante conhecermos as preposições para entender a questão da regência verbal. As preposições essenciais são essas aqui. As essenciais são aquelas palavras que só funcionam como preposição. Isso aqui é muito importante. As preposições essenciais, ou seja, que são preposições mesmo, elas só funcionam como preposição. Que é no caso do a, o a colocado, quando ele é colocado na oração, dependendo da posição dele, que ele vai funcionar como preposição, porque a ele pode ser artigo, a também pode ser pronome. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que observar onde que o a vai aparecer para a gente falar, não, esse aqui é um a de preposição. Aí temos ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, e trás. Temos as preposições acidentais. São aquelas palavras de outras classes gramaticais que em certas frases vão funcionar como preposição. Também não é muito difícil, porque conforme a construção da oração, da frase, a gente consegue enxergar se é ou não essa palavra como afora, como, conforme, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, dizermos que ela é uma conjunção. Na frase, aqui, nesta aqui que nós vamos analisar agora, agiu segundo suas convicções. Agiu e suas convicções. Aqui ele está entre o verbo e o complemento. Então, aqui, segundo é um numeral, mas aqui está servindo de ligação entre o verbo e o complemento, suas convicções. Por exemplo, o termo segundo, originalmente numeral ordinal, tem a função de preposição. Então, é chamada acidental porque um numeral ordinal tem a função de preposição, está ligando o verbo ao seu complemento. Então, como é conjunção,
conforme também conjunção e outras aqui que nós vemos como segundo é um numeral. Então, visto é um verbo no particípio. Então, nós estamos vendo aqui algumas palavras que não é conjunção e vai ter essa função. É só observarmos onde está o verbo e onde está o complemento. Nesse caso aqui, observando esse caso, agiu segundo suas convicções. Aqui é uma oraçãozinha bem curtinha, dá para observar direitinho. O verbo e o complemento, entre o complemento e o verbo, nós temos esse elemento de ligação, de conexão. Então, ele funciona como preposição. Aí nós temos a locução prepositiva. Aí mais um elemento de preposição para nós aqui analisarmos. A primeira, recapitulando, são puras. A gente tem que decorar essas aqui. Decorar essas aqui também, na sua maioria, que a locução prepositiva você vai conseguir reconhecer pelo elemento prepositivo nas locuções. Por isso que tem que saber bem as conjunções puras para depois reconhecermos, por exemplo, né, a locução prepositiva. Vamos entender o que é locução prepositiva. E toda locução é um conjunto de duas ou mais palavras. Nesse caso é a preposição. É duas ou mais palavras que vai ter igual valor de uma preposição. A última dessas palavras sempre é uma preposição, que é a preposição pura, nesse caso. Abaixo de é uma preposição. Acima de é uma preposição. À custa de é uma preposição. A despeito de é uma preposição. Eu tenho aqui uma, duas, três, mas juntando essas três formam a despeito de. A despeito de. O a e o despeito e o de, juntando essas três palavras, formam uma única conjunção, preposição. Aqui eu tenho abaixo de, as duas formam uma preposição, acima de, uma preposição, acerca de, uma preposição, à custa de, uma preposição, a despeito de, uma preposição. Apesar de, que tem o mesmo valor a despeito de, a expensas de, a favor de. Aqui nós vemos preposição de. A que mais aparece é de, em, apesar de. Então, o que é locução prepositiva? Quando eu tenho duas ou mais palavras. Por exemplo, eu escrevi aqui a favor de. Esse a favor de, juntando tudo é igual a uma preposição. Exemplo: eu sou a favor do voto impresso. Esse a favor aqui corresponde a uma única preposição. Eu sou a favor
do voto impresso. Esses três elementos funcionam como se fosse um D. Eu sou, digamos, né? Se fosse colocar pelo voto impresso, né? Por um voto impresso. São três palavrinhas que vai corresponder uma preposição. Na língua portuguesa tem isso. Sigamos então nossos estudos. Vamos pegar mais alguns exemplozinhos para avançar no estudo da preposição. Nós temos aqui a casa de Luiz, por exemplo. A preposição de estabelece uma relação entre os substantivos Luiz e casa. E é verdade isso aqui, ó. De é a preposição. Que liga Luiz à casa, dando uma ideia de posse, a relação de posse. Chegou com ela, a preposição com determina uma relação de companhia entre o sujeito oculto e o pronome ela. Quem chegou corresponde à terceira pessoa, ou pode ser alguém chegou, né? Alguém chegou. Pode ser Maria, Joana, ou pode ser João. Alguém chegou com ela. Então, esse chegou aqui, nós não temos o pronome, então, que corresponde, né? Vou colocar aqui, que corresponde a ele ou a ela, aproveitando para conjugar o verbo, eu cheguei, tu chegaste, ele ou ela chegou. Esse ele aqui e esse ela não é esse com ela. São ela e ele diferentes do complemento. Então, a preposição vai fazer o quê? Vai estabelecer uma relação de companhia. Vou pegar uma cor aqui. Aliás, eu estou com uma cor diferente para não misturar. Então, com vai dar uma ideia, uma relação de companhia. Quem que faz isso? É a preposição. O que é semântica? Por que eu estou colocando esse conceito de semântica? Porque às vezes a gente acha que as preposições não têm significado. Ela tem um significado, ela carrega significado não de forma isolada, ela vai carregar o seu significado dentro de um contexto. Então, a semântica é o quê? É a área da linguística voltada ao estudo do significado em diversos níveis. Vou colocar aqui diversos níveis. Marcar bem. Nossa, aqui não ficou bom não. Ficou muito grande. Vamos aqui. Colocar uma cor diferenciada para não misturar. Então, a semântica, vou colocar só passar um sublinhar. É a área da linguística voltada ao estudo do significado em diversos níveis, inclusive das conjunções, efeitos que as conjunções traz dentro do contexto, entre o conteúdo da frase ou contexto, como é colocado a preposição, o conectivo, e faz funcionar a frase. Por exemplo, a preposição, vamos falar da preposição, nós vimos que ela faz conectar, é no conectivo. Função serve para conectar, ligar palavras ou frases, porque as conjunções também
tem esse poder de ligar, mas liga na maioria das vezes orações e orações. E a preposição liga entre as palavras dentro da oração e alguma vez ou outra liga frases. Então, por exemplo, aqui, a casa de Luiz. Eu tenho aqui casa e Luiz. Está apenas ligando entre palavras, substantivos. Chegou com ela. Aqui está ligando o elemento dentro de uma oração. Tipo de conectivos que nós estamos trabalhando é a preposição. Exemplo, gosto de bolo, João saiu e Maria chegou. Aqui nesta frase, gosto de bolo, como você já viu lá atrás, que dê a preposição, está dentro desta oração, gosto de bolo, João saiu e Maria chegou. Nesse caso aqui, João saiu, eu tenho uma oração e Maria chegou, eu tenho outra. Esse aqui não é preposição, esse aqui é uma conjunção. Para a gente só retomar que a gente viu lá anteriormente nas 10 classes gramaticais. Só que as conjunções não vamos estudar, estou só mencionando que elas também têm essa função de ligar, só que ela liga orações diferentes. Por que eu falo que orações diferentes? Saiu é um verbo e chegou é outro verbo. Quando temos dois verbos, nós temos um período composto. Aqui, gosto de bolo é um período simples, só tem apenas esse verbo. Vou marcá-lo por azul os verbos. Gosto é verbo, saiu é verbo e Maria chegou é verbo. Na verdade, eu tenho 1, 2, 3 orações. Aqui, a preposição ficou dentro de uma oração e a conjunção liga duas orações. Então, as conjunções ligam orações e a preposição liga termos dentro de uma oração. Ou seja, quando tem um verbo flexionado com sujeito, ou às vezes oração sem sujeito, ele faz as conexões dentro da oração, do período simples, na maioria das vezes. Caso ou outro, pode ser que alguma preposição em algum momento faça essa junção entre frases, mas a função da preposição mesmo é juntar elementos dentro de uma oração. Agora vamos ver os valores semânticos das preposições. Aqui nós vamos observar coisa bem interessante das preposições, porque elas não são vazias de significado. As preposições são termos que assumem, né, a função de ligar as palavras dentro de uma oração. A depender do contexto, isso que tem que tomar o cuidado. Uma única preposição pode conter mais de um valor semântico na oração, pois assim dão sentido à sentença. Ou seja, vai depender do verbo, porque aí tem a questão da regência verbal. É o verbo que incide o seu poder, sua força de governo, né, de comando, sob a preposição que vem depois no complemento. Por exemplo, finalidade. Preparamos-nos para os festejos natalinos. Aqui nós vamos ter duas preposições que eu vou analisar: para e por. Preparamos para os festejos, que para está com a ideia de finalidade. Ainda há pessoas que não trabalham por falta de qualificação. Aqui nós temos por. É a causa. Então, eu tenho o verbo aqui, trabalham,
por falta de qualificação, ou seja, não trabalham por falta de qualificação. Essas pessoas ainda não trabalham. Qual que é a causa de não trabalhar? Falta de qualificação. Quem que produz esse efeito de causa? É o por. Preparamo-nos para os festejos natalinos, para que a finalidade que estão preparando. Então, se observa a força da regência do verbo sobre a preposição. Destino, viajou para a Itália. Então, olha aqui o verbo sobre poder de semântico sobre a preposição, porque a ideia de viajar, né, o conceito semântico do próprio verbo, quem viaja vai de um ponto para o outro. Então, aí cabe o para ele vai fazer, vai dar esse efeito, ajudar a dar o efeito de destino. Você vê que aqui no primeiro exemplo, dá de finalidade, ideia de finalidade, aqui já de ideia de destino. Conformidade, para João, Flamengo é o melhor time do campeonato. Olha aqui o para. Para João, Flamengo é o melhor time do campeonato. Flamengo é o melhor time do campeonato. Para quem? Essa afirmação de característica é para João. É o melhor time do campeonato. João e João para o Flamengo. Restrição, é proibida a venda de bebidas para menores de 18 anos. Esse para aqui está da ideia de restrição. Olha o para aqui. Aqui de conformidade. Comprei o livro por R$100. O que vai acontecer aqui? O por sozinho ele não dá essa ideia. Mas por R$100 é o valor. E para ter uma ideia de valor, eu preciso ter algo que faça, funcionar como efeito que a preposição precisa. Se eu comprei é dinheiro, né? Comprei por R$100. Que eu comprei por R$100 o livro. Meio. Distantes, os namorados falavam-se por internet. Se por é através, né? Aqui, esse por da ideia de meio, através da internet que eles falavam-se. Lugar, viajando por diversas cidades. Olha que o por, juntando com diversas cidades, que dá a ideia de lugar, e juntando com o verbo também. Só o por sozinho ele não dá conta. Ele tem que se juntar a outros elementos para dar esse efeito, porque o por vai apareceu aqui como lugar, como meio, como causa. Na verdade, é como se ele fosse versátil, né? Como se fosse, não, ele é versátil. A preposição é versátil. Ele vai ajudar, dar uma ideia de finalidade, uma ideia de causa, de destino, de conformidade, de restrição, de preço, de meio, de lugar. Elas são essenciais na frase para dar o sentido. Então, o para e o por, veja a versatilidade que tem